Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui. Estou muito feliz de ver que já tem muita gente aguardando o início da palestra sobre psicologia cristã. Meu objetivo é trazer algumas reflexões sobre a cientificidade ou pseudocientificidade dessa área, ou de várias facetas, melhor dizendo, disso que é comumente chamado de psicologia cristã, bem como fazer reflexões sobre aspectos éticos também sobre essa prática, sobretudo sobre a psicoterapia que é guiada pela fé ou por preceitos cristãos. Obrigado demais, Ariel, que está aí na moderação do chat para organizar a casa para gente. Boa noite a todos. Estou vendo que a turma está bem animada. Já deixem um joinha aqui no canal para quem está assistindo no canal do Instituto Ponto Azul. Se inscreva para não perder outras atividades legais que a gente faz por aqui. E para quem se inscreveu na palestra, tudo bonitinho, lá na nossa plataforma do IPAPSI. Mais adiante, eu vou enviar para vocês informações sobre como emitir o certificado de 2 horas, mas só para quem se inscreveu previamente. Quem caiu de paraquedas por aqui, de repente viu em algum grupo eu divulgando o link desta palestra, aí já não tem certificado, é mais para quem estava devidamente inscrito, mas espero que todos aproveitem o conteúdo, as reflexões que eu vou trazer aqui para vocês, que são parte de uma pesquisa recente que eu estou fazendo a respeito da cientificidade da psicologia cristã em suas várias facetas. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês um PowerPoint que eu organizei para poder estruturar esta palestra de hoje. Só um instantinho, que eu já compartilho aqui com vocês. E o Ariel me dá um feedback para ver se está tudo bem, né? Porque às vezes o Zoom dá uns probleminhas na hora de compartilhar. Espero que não aconteça isso com a gente hoje, ó. Peraí, acho que está tudo bem aqui. Um instantinho só. Agora foi. Imagino que sim. Se puder me dar um feedback, Ariel, só para eu não começar a falar aqui com as coisas desorganizadas. Me diga aí se apareceu em modo ampliado, que às vezes dá um probleminha aqui, e se está passando o slide também, mas eu acho que está tudo bem, acho que está tudo certo. Parece que não ampliou, na verdade. Deixa eu fazer diferente aqui. Deu certo ampliado, Nath? Ah, a Nath me falou ali que ficou ampliado, porque aqui para mim tá como se tivessem os slides minimizados no canto. Depois eu corto essa parte aí na edição para quem não está vendo ao vivo. Ah, então não deu certo. Agora eu acho que rolou maximizado, né? Acho que deu certo agora. A Nath tá também ali me dando um retorno. Beleza, então a Nath falou que deu certo. Então assim a gente vai. Ariel também me mandou aqui, tudo certo. Falou aqui. Obrigado, Ariel. Então vamos lá. Infelizmente eu não tenho duas telas ainda. Um dia chegarei lá para ter duas telinhas, para ter uma tela vendo o chat bonitinho aqui e outra tela com o computador, os slides, tudo bem profissional. Um dia eu chego lá, gente. Então tá bom. Deixa eu começar aqui então, mudando de tela para conseguir ver direitinho. Pessoal, quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece bem, eu sou graduado em psicologia, tenho doutorado em neurociências pelo UFMG, sou pesquisador na área de psicologia da religião, psicologia da crença e fundador do Instituto Ponto Azul, que é o nosso queridíssimo IPA. O IPA tem uma escola de psicologia clínica e uma escola de ciência e filosofia. A escola de psicologia clínica a gente apelida de IPA Psi, que é esse loginho aqui que vocês estão, esse logo que vocês estão vendo aí no canto superior direito. Então, o título da palestra é Psicologia Cristã, uma pseudociência. Eis a questão sobre a qual eu estou me debruçando nas últimas semanas para poder responder, mas como eu adiantei para vocês, é um trabalho que vai seguir ainda pelos próximos meses, até eu ter uma resposta conclusiva. Mas vou apresentar para vocês os resultados, as reflexões preliminares, na medida em que eu venho lendo materiais a respeito e já tenho sentido como é que é, qual é o teor, digamos, né, o estado da arte dessa disciplina e disso que a gente chama de psicologia cristã. Então, eu vou começar esta palestra explicando o que é a psicologia cristã, depois eu vou entrar nas questões éticas, até que ponto tem coisa legal, tem coisa que não é legal acontecendo aí, questões científicas posteriormente, tem evidências de que funciona, de que retrata a realidade, farei reflexões finais e depois farei um convite especial a todos vocês que estão assistindo por aqui ao vivo
ou a esta palestra gravada. Queria que a gente considerasse junto essas afirmações aqui, que estão em inglês, mas eu vou me esforçar para poder traduzir da melhor maneira possível para vocês. Eu tirei esses trechos de alguns artigos que eu li ultimamente, então, começando por esse primeiro trecho aqui, ó. O terapeuta cristão, como um parente cristão, vai considerar ele mesmo ou ela mesma como um tipo de sacerdote para o cliente, um mediador e um representante do amor de Deus. Tudo isso, já estou pulando aqui para baixo, ó, com o objetivo de encorajar o cliente a se associar com Cristo e se dissociar de seus pecados. Então, essa aqui é uma perspectiva de um dos autores que eu li recentemente, de como seria o espírito dessa psicologia cristã. Então, vejam como existe muita fé na proposta psicoterápica desse autor. Aqui em outro trabalho, outro autor diz o seguinte: o que quer que a Bíblia diga, ela diz com autoridade. E ela fala a respeito de questões, de boa parte daquilo da psicologia aplicada. Nesse artigo aqui, esse autor está discutindo o seguinte: e os psicólogos cristãos, eles vão ter como maior autoridade a ciência da psicologia ou a Bíblia? Então, aqui ele está colocando, em poucas palavras, a visão dele de que a Bíblia fala sobre vários temas da psicologia e é uma autoridade máxima. Essa é a defesa dele. Esse trechinho é do mesmo artigo, um pouco adiante. A necessidade urgente é definir as implicações epistemológicas de uma visão das Escrituras para o benefício dos psicólogos evangélicos que, acima de tudo, desejam desenvolver uma psicologia verdadeiramente bíblica. Porque esse autor discute, reclama que nem sempre esses psicólogos cristãos, evangélicos, estão fazendo uma construção, uma perspectiva psicológica verdadeiramente cristã, bíblica. Estão colocando a ciência acima da Bíblia e ele discorda frontalmente disso em seu estudo. Eu vou colocar posteriormente as referências na descrição do vídeo. Infelizmente, eu não tive tempo de organizar tudo agora, mas vocês vão ver vários artigos adiante com as devidas referências. E, por fim, esse outro autor aqui comenta que uma articulação clara e profunda da psicologia cristã tenderia a proteger a igreja contra a assimilação de visões de mundo rivais e a consequente, ou enfim, aquilo que seria produzido, deformação do caráter da comunidade cristã. Nesse artigo aqui, o autor coloca essa visão de mundo cristã como rival, como oponente às visões de mundo, não da filosofia, mas da psicologia. Então, ele fala que tem uma visão de mundo psicanalítica, rogeriana ou humanista, comportamental e por aí vai. E que, portanto, a visão cristã de mundo deveria prevalecer e os psicólogos cristãos ajudariam a fazer, digamos, tornar esse projeto realidade. Então, eu coloquei esses trechinhos aqui para vocês só para dar o tom da problematização, da preocupação por parte de muitos pesquisadores, psicólogos e pessoas que acabam assumindo certos órgãos regulamentadores da classe sobre a psicologia cristã ou essas tentativas de integração da psicoterapia com a religião, nesse caso especificamente a religião cristã. É importante deixar claro, gente, que aquilo que eu vou trazer aqui como reflexão, como crítica, como questionamento sobre a psicologia cristã se aplica igualmente a qualquer outro tipo de psicoterapia ou de psicologia que venha ou que seja inspirada por outras religiões. Psicologia umbandista, budista, muçulmana, espírita e por aí vai, ok? Mas o foco, o recorte do meu trabalho é sobre a psicologia cristã, porque é a que mais tem força aqui no Brasil, que está gradativamente ganhando espaço, que vem aqui e ali gerando certos burburinhos, posicionamentos do conselho. Portanto, no nosso cenário cultural é mais urgente, é mais importante refletirmos sobre essa vertente e não sobre as outras. Mas tudo o que eu trouxer aqui se aplica a todas as reflexões e questionamentos a outras perspectivas religiosas de
psicoterapia ou de psicologia de forma geral. Beleza. Mas o que é a psicologia cristã, afinal de contas, Daniel? Define para nós. Pois é, o negócio é muito mais complexo do que imaginaríamos num primeiro momento, e eu me surpreendi com a quantidade de trabalhos, de artigos científicos, artigos filosóficos, blogs, conferências, cursos que levam o nome de psicologia cristã. De forma que eu preferi fazer uma abordagem um pouco mais abrangente para vocês terem uma ideia da grandeza da coisa, ao mesmo tempo em que eu vou delimitar onde importa mais para a gente lá na frente sobre aspectos éticos e científicos, beleza? Então, em torno da expressão psicologia cristã, existem trabalhos que a gente poderia agrupar em quatro grandes categorias. A categoria que eu denominei de psicologia popular bíblica. Por quê? Psicologia popular é uma expressão, folk psychology, bem famosa lá fora, principalmente, sobre como nós temos uma intuição sobre a psicologia, sobre a mente das pessoas, sobre o comportamento humano. Nós temos explicações de senso comum, formulações, modelos para explicar, para compreender o comportamento humano, que não são científicos, são de senso comum, dá para a gente entender assim. Da mesma maneira, existe uma psicologia de senso comum no seio de cada religião, no sentido de que cada religião elabora suas explicações sobre a mente humana, o comportamento humano, como deveríamos lidar com certos assuntos, com a dor, com a tristeza, com desavenças familiares e por aí vai. Por isso que eu nomeei de psicologia popular bíblica. Então, é uma especificidade da folk psychology. A gente tem aqui também, nesse outro agrupamento, trabalhos que são sobre um diálogo bíblico-psicológico, onde há uma interação, mais uma conversa, entende? Entre ideias bíblicas cristãs e ideias psicológicas provenientes da ciência psicológica. E eu vou ilustrar com calma cada um desses pontos já já. A psicoterapia cristã, que talvez seja o maior foco de interesse nosso aqui hoje, que é sobre um tratamento baseado em conceitos, ou no mínimo relacionados com conceitos cristãos, e uma terapia espiritual que funcionalmente pode ter semelhanças com a psicoterapia convencional, mas que tem como foco elementos sobrenaturais, espirituais, para poder tratar as pessoas. Então, eu vou falar rapidinho, mas com um pouco mais de detalhes sobre cada um desses agrupamentos de trabalhos. Então, psicologia popular bíblica eu basicamente já defini. São ensinamentos psicológicos, comportamentais contidos na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o amor, sobre a inveja, como deveríamos lidar com o adultério, como deveríamos resolver nossos problemas intrafamiliares ou interpessoais de forma mais geral. Então, existem noções populares comuns que não são científicas, mas é claro que tem sua validade também. Existe uma sabedoria acerca do comportamento humano na Bíblia, como existe no Alcorão, como existe nos livros espíritas e por aí vai. Então, essa sabedoria digamos, popular ou religiosa sobre o comportamento humano é a psicologia popular bíblica. A gente encontra, e eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, essas articulações facilmente em vídeos da internet, em sermões também de padres, pastores. Aqui é um exemplo, no canal Teológica Vida, o pastor Fabrício Costa falou sobre psicologia cristã, deu uma aula introdutória sobre o assunto na visão dele, tendo um recorte, em grande medida, dessa perspectiva de psicologia popular bíblica, no sentido de ele trazer alguns conceitos da Bíblia, algumas noções, alguns princípios, para a gente entender o sofrimento humano. Então, foi mais ou menos o recorte que ele fez nesse vídeo aqui. Da mesma maneira, o padre Fábio de Mello, durante uma missa que foi transmitida no canal Canção Nova Play, falou sobre feridas, sobre sofrimento de forma geral, neuroses, fazendo uma reflexão a partir dos evangelhos. Então, esses dois sacerdotes cristãos fizeram esse trabalho de uma psicologia popular, de trazer à luz
entendimentos bíblicos do comportamento humano, do sofrimento humano, que é algo que a gente encontra em praticamente todas as religiões. Formulações, esboços, insights, orientações sobre a mente e o comportamento humanos. O outro agrupamento de trabalhos, de conteúdos que a gente encontra sob o rótulo psicologia cristã é o que eu nomeei diálogo bíblico psicológico, que é o quê? Relações entre ensinamentos bíblicos e conhecimentos da psicologia. Aqui, diferentemente daquela noção mais popular dos profetas, dos codificadores ou fundadores de religiões acerca da mente e do comportamento humanos, a gente encontra, na verdade, relações entre esses materiais religiosos, especificamente aqui cristãos, bíblicos, e conhecimentos da psicologia e teorias da psicologia. Já é uma comunicação um pouco mais sofisticada, onde ciência e religião estão se relacionando. A gente encontra isso facilmente onde? Em vários lugares. Mas eu quis trazer os exemplos para vocês, ou o exemplo de quando a gente encontra isso em livros. Então, a gente tem aqui um livro sobre depressão, escrito pela psicóloga Marisa Lobo, de uma série de 3 livros, se não me falha a memória, chamada Psicologia Cristã. O que que a Marisa Lobo faz aqui? Ela fala sobre depressão, trazendo conhecimentos da psicologia, da psiquiatria, principalmente, um pouco de neurociências, cita alguns estudos científicos, inclusive, para poder orientar, alfabetizar cientificamente, para usar a expressão que a gente costuma utilizar nesses contextos, o público cristão, sobretudo o público cristão evangélico. Então ela está dizendo assim, galera, existe uma coisa chamada depressão. Não subestime isso. Depressão não é falta de Deus. Inclusive, eu devo confessar que eu me surpreendi ao ler o livro dela. É um livro curtinho de 97, 98 páginas, então em 2 sentadas dá para a gente ler. E embora eu discorde de um ou outro apontamento que ela fez ali, ou a forma como ela apresentou, descreveu algumas pesquisas, de forma geral, a mensagem foi bem interessante. Foi uma mensagem de conscientização sobre a depressão. Foi um movimento até de desespiritualização, quase, sabe? Do tipo, galera, a fé ajuda, é bom a gente ir à igreja, espiritualidade é importante, mas existe uma doença, um transtorno mental que é a depressão, que requer um acompanhamento psicológico, muitas vezes médico, psiquiátrico. E existem trechos na Bíblia que retratam personagens que provavelmente tiveram depressão e ela faz articulações para ilustrar e traz alguns insights bíblicos também sobre esse tipo de sofrimento. Então veja que esse discurso é muito mais conciliatório. É uma tentativa de diálogo entre ciência e religião. E, portanto, presta um serviço interessante, pensando nesse público religioso que pode estar muito por fora, muito alheio daquilo que a psicologia tem a dizer sobre um assunto tão relevante. Então, por mais que a Marisa Lobo desagrade muitas pessoas, tenha posicionamentos, atitudes que vão contra vários valores, até muita gente da própria psicologia não gosta muito dela e tal. Nesse livro aqui, de forma geral, a mensagem está bem colocada. Eu achei apropriada. Então, estou fazendo um recorte aqui desse trabalho específico da Marisa Lobo e não de outros trabalhos dela e de outras posições, tá? Deixa eu fazer o recorte bonitinho aqui para ser bem justo na minha avaliação. E foi uma avaliação de forma geral, positiva. Mais uma vez, uma coisinha ou outra ali que eu discordo, algumas coisas que cientificamente são mais controversas do que ela colocou por ali, mas a mensagem foi interessante, foi de um diálogo bem apropriado, pensando no público-alvo. Outro exemplo, este que eu não li, eu coloquei porque, caramba, 2 milhões de livros vendidos no Brasil. Deve ser muito popular. Então eu coloquei ele aqui para ilustrar. Eu dei uma olhadinha na sinopse do livro e parece ser a mesma natureza. É um psicólogo que também, eu não sei se ele é teólogo, o Mark Baker, ou se ele estudou bastante teologia, mas a proposta dele é justamente mostrar que muitas teorias da psicologia, muitas descobertas da psicologia
conectam-se com versículos, trechos, alegorias, enfim, dos evangelhos ou da Bíblia de forma mais geral. Ele acaba focando mais em Jesus, o próprio título anuncia isso pra gente. Eu não li o livro, tá, gente? Mas pelo que eu entendi, dei uma olhadinha assim na sinopse, na introdução, é bem nessa pegada de fazer uma conversa, um diálogo entre psicologia e cristianismo. Terapia espiritual, nosso terceiro bloco aqui. Do que se trata isso aqui, Daniel? Terapia espiritual é um tipo de psicologia cristã? Às vezes, o termo ou a expressão psicologia cristã acaba aparecendo nesses contextos também. Por quê? Porque são procedimentos religiosos, espirituais, usados para tratar problemas tipicamente psicológicos, sociais, embora muitas vezes a fonte daqueles problemas seja o mundo sobrenatural na visão desses cristãos. Mas o foco, digamos assim, o objeto, muitas vezes, não sei se eu posso dizer análise, mas alvo da intervenção é um sofrimento, é a depressão, é a ansiedade, é alguma coisa que gira em torno desses temas da psicologia. A gente tem como exemplo de terapia espiritual o aconselhamento cristão. Aqui nessa imagem a gente pode pensar que é um aconselhamento cristão em grupo, pequenos grupos para lidar com certas questões, por exemplo, matrimoniais, mas talvez mais tipicamente a gente encontre esse aconselhamento cristão, pastoral, de forma individualizada. Então, são orientações sobre questões da vida que tem a Bíblia como guia. Então, é um tipo de trabalho que mexe com essas questões comportamentais, psicológicas, e por isso muitas vezes a gente vai encontrar isso, ou é justificável pensar que faz parte desse guarda-chuva da psicologia cristã. A confissão católica é outro exemplo disso. É um procedimento, é um processo em que o cristão católico reconhece seus erros, ou melhor, seus pecados, e busca absolvição, busca um amparo, um acolhimento, uma aceitação incondicional e, salvo o melhor juízo, orientações sobre o que fazer a partir daquilo ali. Aqui a gente tem o exemplo de, bom, especificamente seria entrevista com um demônio, que acontece em algumas igrejas evangélicas, mas de forma um pouco mais geral, um ritual de exorcismo que está prestes a acontecer, não está acontecendo aqui ainda, né? Como eu falei, essa imagem específica aqui seria da entrevista com o demônio, aquele bate-papo para saber quem você é, de onde você vem, por que você está possuindo o corpo desta mulher. Mas a finalidade desse procedimento, no final das contas, do ponto de vista espiritual, é ajudar essa pessoa cuja vida está sendo devastada, destruída, na crença deles, por Satanás ou por alguns de seus lacaios. Então, esse aqui é um procedimento que já foi muito mais comum na Igreja Católica. Hoje ainda existe o exorcismo na Católica, mas em algumas igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, isso é rotineiro. Então, tem como finalidade ajudar essa pessoa a melhorar do seu alcoolismo, da sua depressão, de seus problemas conjugais, por exemplo, por meio desse exorcismo, desse ritual que visa enxotar aquele demônio da vida da pessoa, para que não tenha mais controle sobre ela. Finalmente, o nosso quarto e último bloco é a psicoterapia cristã, que se refere a procedimentos psicológicos baseados ou inspirados ou associados ao cristianismo para se tratar problemas psicológicos, comportamentais. Então vejam que aqui a gente chegou naquilo que talvez seja o objeto de maior interesse da maior parte de vocês, que é quando esses elementos religiosos, e aqui hoje, mais especificamente, esses elementos cristãos, adentram os consultórios de psicologia. São vários os exemplos. Eu escolhi três para mostrar para vocês, mas eu acho que é bem acertado eu dizer que são dezenas, não sei se chegam a centenas, mas são dezenas de modelos teóricos e psicoterapêuticos que têm elementos ou componentes cristãos. Então eu trouxe três para ilustrar para vocês.
Esse exemplo aqui, esse modelo teórico barra procedimental, é talvez o mais polêmico, mais problematizado e discutido na história da psicologia, que é a terapia de reorientação sexual, que tem como pressuposta a ideia de que as pessoas podem mudar suas preferências afetivas sexuais. Normalmente, então, esses procedimentos são direcionados a pessoas homossexuais, para que elas deixem de ser homossexuais e passem a ser heterossexuais, ou, pelo menos, que se abstenham, se privem dessas experiências homoafetivas, homossexuais, para viverem de forma mais alinhada com o cristianismo, uma vez que tanto no Antigo como no Novo Testamentos existem profetas ou apóstolos prescrevendo ou colocando o que não deveria ser feito, o que inclui práticas homoafetivas. Em Paulo, por exemplo, a gente encontra que os homoafetivos, ou os afeminados é o termo que ele usa, se não me falha a memória, na verdade, os afeminados não herdarão o reino de Deus. No Antigo Testamento tem coisa até pior, dizendo que um homem que se deita com outro homem deve ser executado. E tem um ou outro trecho que fala um pouco mais sobre a homoafetividade feminina, de uma forma talvez um pouco menos drástica e explícita. Mas alguns desses versículos bíblicos, então, inspiram ou fundamentam certos tipos de terapia que têm como propósito essa mudança de orientação sexual, ou pelo menos essa privação de experiências desse tipo. Já já eu vou problematizar, estou só apresentando agora. Outro exemplo de uma psicoterapia cristã que tem esses elementos cristãos por trás, norteadores, é o que tem sido chamado de psicologia tomista ultimamente. Esse livro do Bruno Diniz ilustra. São seus princípios de uma psicoterapia à luz de São Tomás de Aquino, segunda edição. Então, existem propostas de uma psicologia tomista baseada nos preceitos, nas crenças, nos princípios, em alguma medida também, que bebericam de ideias filosóficas de Aristóteles, não somente então do São Tomás de Aquino, mas ele bebe muito de Aristóteles e faz suas formulações também. Psicoterapias nessa pegada têm sido formuladas. E por que eu digo psicoterapias? Porque não é só essa proposta do Bruno Diniz que existe. Existem vários modelos, várias propostas do que seria uma psicoterapia tomista, como eles chamam muito, a psicologia tomista. Inclusive, eu trouxe aqui dois exemplos de artigos científicos, que são estudos de caso baseados em psicologia tomista. E nesse primeiro caso aqui, o quadro que recebeu esse tratamento é de transtorno de pânico, e nesse segundo caso, que é um transtorno alimentar em uma criança. Então, vejam que não se trata simplesmente de uma proposta longínqua, olha, talvez pudéssemos fazer uma psicoterapia orientada em princípios de São Tomás de Aquino. Não. É algo que aqui no Brasil, em alguns países latino-americanos, mas a gente encontra isso lá fora também. Isso já está sendo implementado empiricamente, na prática mesmo. E existem várias noções aqui que são bem controversas, do tipo que o ser humano seria constituído de corpo e um espírito, ou uma alma imaterial, só para dar um exemplo. Então, tem formulações teóricas as mais variadas sobre a mente humana, como a inteligência, a vontade e outras potências se articulam e podem explicar o sofrimento, o adoecimento, enfim, várias formulações teóricas de Aquino então, são utilizadas para se pensar no sofrimento humano e em propostas para lidar com esse sofrimento. Bom, aqui a gente tem o que talvez surpreenda muitas pessoas, mas ó, 1999 é a data deste artigo aqui publicado no Jornal de Psicologia e Teologia. Aqui a gente tem uma terapia cognitivo-comportamental secular versus cristã para o tratamento desses pacientes aqui com depressão. Olha que curioso. Então, em 99, já estavam testando um modelo de TCC, terapia cognitivo-comportamental, baseado em ideias, em práticas cristãs, para ver se os resultados seriam melhores, iguais ou piores do que a TCC convencional,
que não tem esses elementos cristãos ou, de forma mais geral, religiosos. E é importante falar de forma mais geral, porque nesse estudo aqui, mais recente um pouco, ó, de 2015, liderado pelo Harold Koenig, que é um dos grandes expoentes da psicologia da religião, digamos, dos estudos científicos sobre saúde mental e espiritualidade da atualidade, eles testaram modelos, na verdade, um modelo de TCC religiosa que tem vertentes cristã, hinduísta, judaica, que mais? Budista e muçulmana, se não me falha a memória. Acho que são cinco variedades, as cinco maiores religiões do mundo, conforme um protocolo que foi criado e eles aplicaram nesses pacientes aqui que tinham depressão e tinham também uma doença médica crônica associada. Olha que curioso, né? Acaba que mais ou menos, se não me falha a memória, entre 80 e 90% dos pacientes eram cristãos, então a maior parte deles recebeu a TCC cristã, embora um ou outro tenha recebido a TCC budista e a TCC judaica, se não me falha a memória. Então, aqui é outro estudo para ilustrar para vocês que até mesmo a TCC, que é talvez ainda a psicoterapia que recebeu mais estudos científicos e que tem mais evidências de eficácia para boa parte, ou não sei se eu posso falar a maior parte não, tá? Mas para boa parte de transtornos mentais por aí, tem sua versão cristã também, ou com esses elementos, esses componentes cristãos. Deixa eu falar rapidamente como isso aqui funciona, porque eu vi que gerou um pouco de burburinho, o pessoal ficou meio assim, sem entender direito como a TCC, que é a TCC, tem a sua versão cristã, quem está fazendo isso, por quê e como. Essa galera aqui, nessa formulação deles, que talvez seja um pouco diferente dessa outra anterior, eles têm a estrutura da psicoterapia idêntica à estrutura convencional. Então, a TCC cristã, em termos de técnicas, de conceituação clínica, não difere da TCC convencional. Então, convencional e cristã têm a mesma estrutura, a mesma lógica de identificação, avaliação de pensamentos automáticos, crenças, reestruturação cognitiva, estratégias comportamentais e por aí vai. Tudo idêntico. A mudança é que algumas intervenções cognitivas e comportamentais lançam mão de crenças religiosas do paciente. Por isso que eu falei aqui que é importante colocar que tem versões aí para cinco das grandes das maiores para cinco maiores religiões do mundo. Não é algo só do cristianismo. Peraí que a mãozinha aqui levantou, eu não queria, deixa eu ver, abaixar a mão. Não sei se aparece para vocês aí, mas a mãozinha levantou, o Zoom identificou aqui. Então, é, existem essas cinco versões, a maior parte dos pacientes aqui recebeu a TCC cristã, que tem como conteúdo, por exemplo, a identificação de distorções cognitivas, sabe aquele raciocínio tudo ou nada? Ou eu sou uma pessoa boa, ou eu sou uma pessoa má, ou eu sou inteligente, ou eu sou burro. E o psicoterapeuta trabalha com passagens bíblicas para ajudar o paciente a identificar e corrigir esses tipos de pensamentos dicotômicos, tudo ou nada, preto ou branco, que acabam gerando desconforto e disfunções comportamentais. A lógica aqui, então, é que o conteúdo religioso daria um teor motivacional extra ao paciente que é cristão para poder colocar em prática as estratégias, as técnicas. Veja que o fundamento da intervenção é puramente cognitivo-comportamental. O conteúdo da intervenção é a crença do paciente, que pode ser hinduísta, que pode ser muçulmano, budista ou judeu. E para quem não é dessas religiões? Bom, eu até agora não vi se tem para outras religiões, mas a gente tem também a TCC convencional que não lança mão desses conteúdos religiosos. Daniel, mas faz diferença? Nesse estudo aqui, pensando em eficácia de forma geral, não fez diferença a TCC convencional em comparação com a TCC religiosa. O que mudou foi
Entre os pacientes mais religiosos, a aderência ao tratamento foi melhor se eles estivessem no grupo de TCC religiosa. Ao passo que, entre os pacientes pouco religiosos, todos eram em alguma medida religiosos, tá, gente? Eles tiveram esse cuidado na seleção dos participantes. Mas entre aqueles religiosos que eram pouco religiosos, que tinham uma fé um pouco mais fraca, iam menos a reuniões religiosas, confesso que eu não me lembro exatamente como, mas eles fizeram uma medida e dividiram esses participantes em dois grandes grupos, os muito e os pouco religiosos. Os pouco religiosos tiveram uma aderência maior à psicoterapia convencional e uma aderência menor à TCC religiosa. Então, eles discutem que, embora em termos de eficácia não tenha havido diferenças significativas, a aderência ao tratamento, no sentido de você começou o tratamento e você continua nesse tratamento, acaba sendo melhor se o paciente tem esse match. Se ele é muito religioso e está na TCC religiosa, a aderência é melhor. Se ele é pouco religioso e está na TCC convencional, a TCC convencional, nesse quesito, nesse critério, é melhor. Mas depois eu vou discutir um pouquinho isso com mais calma com vocês. Aparentemente, os resultados são bem mistos. Dependendo do estudo, não há diferenças significativas e poucas vezes há vantagens de uma sobre a outra. Deixa eu passar aqui, deu. Beleza. Então, aqui estão apresentadas as facetas ou as expressões daquilo que eu estou tratando aqui com vocês como uma expressão guarda-chuva que cabe em várias expressões, então, ou várias facetas comportamentais, procedimentais, de modelos teóricos da psicologia cristã, para a gente passar para o outro ponto, que são as questões éticas. A psicologia popular bíblica tem algum problema ético? Depende. Deixa eu contextualizar vocês. Essa reflexão de agora eu estou tendo como pano de fundo, como enquadramento, resoluções do Conselho Federal de Psicologia e a própria Constituição Federal, a legislação, Código Penal, vamos pensar assim, para fazer essa avaliação, beleza, gente? Não é aquilo que eu acho ou não acho. Se eu colocar em algum momento o que eu acho ou não acho, eu vou sinalizar isso para vocês. Então, tanto quanto eu entendi bem essas resoluções do Conselho Federal de Psicologia e a Constituição Federal, o Código Penal dizendo sobre liberdade religiosa, sobre intolerância religiosa, não há grandes problemas éticos, ou de forma geral, não há problemas éticos na psicologia popular bíblica, no sentido de que estão resguardados esses direitos de liberdade de pensamento, liberdade de crença das pessoas no seio de suas religiões. Então, as pessoas têm o direito de usar sua fé para pensar sobre as questões do comportamento ou extrair insights sobre o comportamento humano da Bíblia, por exemplo, e mais especificamente. Isso não fere direitos básicos ou o Código de Ética Profissional de Psicologia ou outras resoluções do Conselho de Psicologia. Não, porque isso é garantido pela Constituição. É a liberdade religiosa, a liberdade de religião que está em questão aqui. As pessoas têm direito de extrair insights, orientações comportamentais da Bíblia, do Alcorão, de textos espíritas e assim por diante. Beleza? Então, esse aqui é um ponto super tranquilo. E aquele diálogo bíblico-psicológico? De forma geral, dá para a gente dizer que tá sussa, tá de boa. Os religiosos podem fazer esses diálogos, podem fazer conexões teóricas entre psicologia e religião sem grandes problemas. Existem algumas ressalvas disso, do tipo, se a pessoa está se apresentando como psicóloga, como é que ela coloca esses ensinamentos? Pode ser que, dependendo do posicionamento, isso fira algum artigo, digamos assim, do Código de Ética, de alguma resolução do Conselho de Psicologia. Mas aqui eu estou pensando mais de forma geral, fazer articulações teóricas. Poxa, eu estou aqui fazendo dialogar a psicologia, tipo a psicanálise ou a TCC, com ensinamentos judaicos ou budistas. Tá tudo bem. Tanto que, e olha que exemplo interessante aqui, foi desses diálogos que a psicologia gradativamente
assimilou, ou pelo menos algumas vertentes da psicologia assimilaram, o mindfulness, que é um tipo de meditação tradicionalmente traduzido como atenção plena, embora não seja uma tradução tão perfeitinha ao pé da letra assim, como o professor André Riz explicou no curso nosso lá no IPA. Mas é um bom exemplo de como uma prática originalmente religiosa, que veio do hinduísmo, do budismo, foi assimilada na psicoterapia, ainda que deixando de lado seus componentes sobrenaturalistas, místicos e por aí vai. Mas começou desse diálogo de, caramba, tem coisas no budismo que são ensinamentos interessantes sobre a mente humana, sobre o comportamento humano. Então esse diálogo muitas vezes é até bem saudável. No exemplo, inclusive, da psicóloga Maria Lobo, ela teve como propósito nesse livro aqui levar para o público evangélico conhecimentos importantes da psicologia sobre depressão, articulando e mostrando como esse conhecimento não contradiz a Bíblia e muitas vezes está bem harmonizado com a Bíblia e o cristão poderia aproveitar disso, poderia fazer sua psicoterapia, tomar seus medicamentos, quebrando certos estereótipos. Então, é um tipo de diálogo que eu acho muito importante. E a terapia espiritual? Pensando de forma geral, como acontecem aqui nesses exorcismos, ou pense também no passe espírita, para dar um exemplo fora do cristianismo, ou a confissão católica, são procedimentos que são resguardados pela liberdade religiosa das pessoas, que está tudo bem, e que também não esbarram com o código de ética do psicólogo. Então, não há, de forma geral, problemas nesses tipos de terapia espiritual. A não ser que, sempre tem um porém, né, gente? Vocês estão vendo? A não ser que isso seja oferecido por um psicólogo no seu consultório, no seu ambiente de trabalho. Aí, no final da sessão, o psicoterapeuta vai fazer um passe, se fosse espírita, ou sendo cristão, vamos fazer uma oração. Aí o negócio vai ficando mais complicado. Mas eu estou pensando nessas terapias ou nesses procedimentos de cura ou de auxílio para questões que envolvem sofrimento que rolam no contexto, em contextos religiosos. E a psicoterapia cristã? E agora? Aí a gente tem alguns problemas éticos. Aí que o bicho pega mais. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Mais uma vez, eu vou me basear no Código de Ética Profissional do psicólogo e nessa resolução número 7 de 2023, que estabelece normas para o exercício profissional em relação ao caráter laico da prática psicológica. Aqui, basicamente, são retomados os pontos mais importantes do Código de Ética, que tem algum reflexo nessas questões religiosas, e eles adicionam alguns detalhes bem interessantes, importantes, mas que não são incontroversos. Tem pessoas que questionam até que ponto todos eles estão legais. Mas boa parte disso aqui é bem importante, bem interessante mesmo, para garantir um serviço psicológico de qualidade, cientificamente embasado. Mas vamos lá ver algumas coisas do Código de Ética, então. Ó, no artigo 2 a gente lê que ao psicólogo é vedado, ou seja, é proibido, não pode. Aqui na letra B, ó, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual, também, ó, que a gente viu ali atrás, ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Esse finalzinho é importante porque fora do seu consultório, se a gente está falando de um psicólogo clínico, ou fora do hospital, ou da escola, ou do contexto do esporte, se a gente está falando de psicólogos hospitalares, educacionais, do esporte, ora, esses psicólogos têm direito a induzir ou a tentar convencer o outro de que sua visão filosófica, política, moral, religiosa está correta. Mas quando ele está exercendo a sua profissão de psicólogo, não pode. Então, você não pode impor ao paciente a sua visão bíblica de mundo, sua visão cristã de mundo. Mesmo que o paciente seja cristão, às vezes vocês têm divergências de visão sobre certos preceitos cristãos, sobre o que é e não é pecado.
Não existem diferenças? Tanto é que existem talvez centenas de denominações cristãs pelo mundo, porque a interpretação difere de grupo para grupo. E, naturalmente, isso pode acontecer na psicoterapia, mesmo numa relação em que o psicoterapeuta e o paciente são da mesma religião. Então, isso pode acabar acontecendo, essa indução, e é antiética. Isso não pode acontecer, e se ocorre, cabe denúncia ao Conselho Regional de Psicologia. Ok? Então, isso aqui está proibido. E o que poderia acontecer e acontece, tá, gente? Eu já recebi muitas denúncias no sentido de, Daniel, eu passei por isso com o meu psicólogo, ele fez isso ou aquilo. Várias vezes lá no meu Instagram eu recebi esse tipo de comentário de pessoas. Eles não, a maioria não denuncia formalmente ao Conselho de Psicologia. Talvez por falta de conhecimento, talvez porque entenda que não haja provas ou qualquer outra coisa do tipo, mas eu recomendo, tá, gente? E isso que vale também para o psicólogo que é ateu ou que é agnóstico e está querendo impor a sua visão de mundo, do tipo, ó, mas você sabe que Deus não existe, né? Você não precisa preocupar com isso, com seus pecados, que você vai para o inferno, ou que não se preocupa, Deus não existe. Isso seria incorreto também, isso seria antiético. Então não pode haver esse tipo de indução filosófica, ideológica, religiosa no consultório de psicologia. O psicólogo tem que oferecer uma visão pautada na ciência, técnicas, procedimentos cientificamente validados. Deixa de lado suas preferências, seus valores, suas crenças ou visão de mundo baseados na religião. Além disso, aqui um pouquinho mais para baixo, no F, é endossado que também é vedado, que é proibido, não pode prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento cujos procedimentos, técnicas, meios não estejam regulamentados ou não sejam reconhecidos pela profissão. Será que tantas psicoterapias que existem por aí, até de regressão à vida passada, ó, com uma pegada um pouco mais espírita ou espiritualista, que não são reconhecidas pela psicologia, que não têm embasamento científico e acabam sendo ofertadas. Então, esses psicólogos estão cometendo infrações éticas ao fazer isso. Não pode. O que mais? No artigo 1º, são deveres dos psicólogos. Vamos pular aqui para o C, ó. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos, técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e legislação profissional. Então, por melhores que sejam as intenções de muitos psicólogos cristãos, de muitos psicólogos é, é aquela coisa, né, gente? Quando eu falo que psicólogo cristão, eu estou dizendo do psicólogo que está oferecendo uma psicoterapia cristã, tá? E não do psicólogo que é cristão. Estou falando daquele que está oferecendo um serviço baseado no cristianismo. Quando eu falo psicólogo cristão, nesse contexto aqui de hoje da palestra, beleza? A intenção pode ser boa, pode ser muito legal. Ainda mais quando o paciente tem uma visão de mundo parecida com a nossa. Não é tentador? Nossa, vamos compartilhar aqui nossas ideias, insights, valores do espiritismo, da Umbanda, do Islã, do cristianismo. Mas se aquilo ali não é pautado no conhecimento da psicologia, na ciência psicológica, também não pode. Então, isso aqui tem que ficar muito claro conforme o Código de Ética Profissional do Psicólogo. E aqui nessa resolução do ano passado, alguns pontos foram enfatizados. Eu queria só dar ênfase aqui no artigo 3, que é vedado aos psicólogos o quê, ó? Utilizar o título de psicólogo ou psicóloga associado a vertentes religiosas. Sabe quando você está lá no Instagram e você vê um colega colocando assim, ó, psicólogo umbandista, psicólogo espírita, psicólogo cristão, psicólogo ateu. Não pode. É isso que está dizendo esse quinto elemento do artigo 3. Sexto, associar conceitos, métodos, técnicas da ciência psicológica a crenças religiosas. Esse ponto aqui talvez se choque, hein?
com a TCC cristã? O que que vocês acham? Faz sentido? É uma interpretação razoável? Infelizmente, eu não tive tempo de ligar o Conselho de Psicologia para esclarecer alguns pontos. É uma coisa que eu costumo fazer e eu aconselho a todos, tá, gente? Qualquer mínima dúvida, dá um alô para o conselho, pelo menos eu sei que o conselho ao qual eu estou vinculado me atende muito bem e nunca me deixou na mão com esses esclarecimentos e tal. Eu sou muito bem recepcionado por eles, tenho uma relação muito legal, muito bacana. Não sei como é que são outros conselhos regionais, né? Mas é muito massa, assim, qualquer mínima dúvida que eu tenho ao dar uma aula, ou fazer uma supervisão, ou qualquer coisa do tipo assim, conselho, me ajuda aqui. Mas infelizmente eu não tive prazo, para tirar algumas dúvidas com eles sobre algumas minúcias ou implicações mais pormenores desses tópicos aqui. Então, mas numa primeira leitura, numa primeira impressão, isso parece já colocar em questão uma TCC cristã. 7. Exercer qualquer ação que promova ou legitime práticas de intolerância, racismo religioso contra indivíduos de comunidade de matriz africana, indígenas e tradicionais. 8º, exercer qualquer ação que promova fundamentalismos religiosos e resulte em racismo, LGBTI-fobia, sexismo, xenofobia, capacitismo e qualquer outra forma de violação de direitos. E utilizar como forma de publicidade e propaganda suas crenças religiosas. Venham comigo, eu ofereço a psicologia cristã. Mandem aí depois, deem uma gulgada, vocês vão achar muitas coisas assim. Da psicologia cristã, de forma geral, psicologia tomista. E psicólogos mesmo, colocando ali, não. Porque aqui é importante, gente, que uma coisa fique clara. Quando eu discuto isso à luz do código de ética profissional do psicólogo, da psicóloga, estamos enquadrando esses profissionais devidamente inscritos em seus conselhos de psicologia. A psicoterapia não é uma prática exclusiva, privativa dos psicólogos aqui no Brasil. Então, existem psicoterapeutas que não são psicólogos. Talvez quem é leigo e está assistindo esta palestra não saiba disso. Mas quando alguém fala assim, eu sou psicoterapeuta, eu sou terapeuta, pergunte: ah, mas você é psicólogo, é psicóloga? Porque se não for, eita, não tem um conselho para fiscalizar, para orientar, para o qual você reclamar se esse profissional fizer uma cagada. Ter um título de psicologia não garante a qualidade do serviço. Tem psicólogos bons e psicólogos medíocres e péssimos no mercado. Tal como existem médicos bons, medíocres e péssimos. Mas a probabilidade de você encontrar um profissional com uma capacitação melhor para te ajudar no seu sofrimento é maior se ele tiver um título de psicólogo do que se for um psicoterapeuta. É uma aposta minha, eu nunca vi um estudo científico sobre isso, mas pelo menos você tem a garantia de que ele estudou seus 5 anos vendo matérias de psicologia básica, um pouco de neurociências, de farmacologia ou psicofarmacologia, um cadinho de filosofia, as principais matrizes de pensamento em psicologia, estágio em psicologia clínica e por aí vai. Você tem mais garantias, entende? Então, isso que eu estou discutindo aqui se aplica a psicólogos, tá, gente? Do ponto de vista ético, daria para a gente problematizar também quem não é psicólogo. Será que é correto você oferecer um serviço sem garantia de qualidade, de segurança? Será? Por mais que gostemos da liberdade, talvez do livre mercado, será que isso é ético? Numa arena tão importante que é a saúde mental, ou saúde de forma geral, será que está tudo bem? Essas terapias holísticas, alternativas por aí? Será? Será que, enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Mas não está no escopo da palestra de hoje discutir isso. Eu estou mais no escopo aqui pensando na natureza desse serviço, ou melhor, né, nesse serviço quando ocorre num contexto da psicologia, né, de um psicólogo oferecendo. Bom, nesse sentido, se o psicólogo oferece uma psicologia cristã, uma psicoterapia cristã, se coloca como um psicólogo cristão, ele ou ela
ou eles, o pessoal que faz isso, está incorrendo em falta ética, está esbarrando naqueles pontos que olhamos agora do Código de Ética Profissional de Psicologia, bem como daquela Resolução 7 de 2023. Então, não está legal pensando nesse enquadramento, esse tipo de colocação diante do público e de oferta de serviços baseados no cristianismo ou que tenham algum vínculo, esses serviços, com valores cristãos, com orientações cristãs e por aí vai. Ah, Daniel, mas a fulana de tal é psicóloga e ela acaba fazendo um serviço voluntário na igreja. Se ela está atuando como psicóloga e não está trazendo a fé dela, está só usando o espaço da igreja para oferecer psicoterapia, está tudo bem. E ela não está chamando aquilo de psicoterapia cristã. Porque se ela estiver chamando aquilo de psicoterapia cristã, ela não pode se colocar como psicóloga. Olha, eu sou psicóloga e ofereço psicoterapia cristã. O problema é esse, entende? Ah, mas é um pastor que não é psicólogo e ele faz psicoterapia cristã na igreja. Aí não tem conselho de ética para poder fiscalizar, para falar que está errado. Porque a psicoterapia não é uma prática privativa ou exclusiva do psicólogo aqui no Brasil. Tem vários detalhes, ó. O que não pode, então, é o psicólogo ou a psicóloga se colocar como psicólogo cristão, psicóloga cristã, e oferecer uma psicoterapia cristã ou uma psicoterapia que tenha elementos cristãos, porque às vezes a pessoa fala assim: eu sou TCC, eu sou psicanalista, eu sou da ACT, terapeuta contextual. Mas ali, em uma outra sessão, começa a pincelar alguma coisa. Você tem que ter uma religião, fulano. Você tem que acreditar em Deus. Se você acreditar em Deus, vai ser mais fácil superar essa perda sua, essa doença que te acometeu. Se começa com esse discurso, veja, o psicólogo, a psicóloga não precisa estar dizendo que aquilo ali é uma psicoterapia cristã, mas ele está levando para o contexto clínico elementos de sua fé e está misturando, então, o serviço de psicologia com religiosidade, com pregação, com proselitismo religioso. E tá errado. E também tá errado. Imagine só, seu médico, seu nutricionista, olha, essa dieta aqui tem princípios cristãos, ou, poxa, fica mais fácil, né, quando a gente faz esse paralelo assim, olhando para a medicina, para a nutrição, alguns conceitos cristãos para a gente entender melhor a nutrição, ou faça uma oração diante da refeição para ter uma perda calórica melhor, ou então insights da Bíblia sobre a nutrição para a gente, entende? Um pouquinho complicado. Vamos abrir mão da carne de porco, porque lá no Antigo Testamento está falando. Comer sangue não é legal. Não tem lá também no Antigo Testamento alguma coisa sobre o sangue, não beber sangue, não comer sangue, não lembro qual é a expressão. Que eu acho que era sobre sacrifícios e tal, que a carne deveria ser limpa. Não tem alguma coisa assim? Então, enfim, um nutricionista poderia colocar alguns elementos assim. Obviamente, uma pessoa religiosa que tem restrições alimentares, alguns tipos de jejum, podem se beneficiar de profissionais de saúde que vão respeitar suas crenças. Olha a diferença. É diferente isso aqui. O psicólogo, a psicóloga, deve respeitar a fé, a crença do paciente. Se ele fala assim, olha, eu estou entendendo que isso está trazendo sofrimento para mim, dificuldades, mas é porque eu tenho essa fé, essa crença religiosa. E para mim, fazer diferente disso é pecado. De forma geral, a conduta é aceite, respeite a crença do seu paciente. Então, o psicólogo, ele precisa respeitar, e está no código de ética também, naquela resolução que eu mostrei para vocês, a diversidade espiritual, religiosa da população. Você não pode impor nada. Você não pode falar assim, ah, mas a psicologia é mais importante do que a sua religião. Você tem que fazer o que a psicologia apregoa, conforme os melhores estudos científicos, as melhores evidências. Um dos três pilares da prática baseada em evidências é justamente se atentar, considerar as preferências do paciente para tomadas de decisão clínica. E isso significa validar, legitimar,
considerar, respeitar a sua fé. Existem situações em que essas crenças poderiam ser questionadas? Até existem, não é o escopo da palestra de hoje, mas de forma geral, o princípio é: respeite a fé do seu paciente. Seja ele cristão, umbandista, espírita, muçulmano e por aí vai. Isso tem que ficar claro também. Não é psicologia acima de tudo. Freud acima de todos, sei lá. Não, não. Ou Beck, ou Skinner, nada disso, né, gente? Então, para quem trabalha com prática baseada em evidências, isso está mais do que claro. Nem precisa. Claro que o código de ética estabelece muitas coisas importantíssimas e tal, mas ali na PBE a gente já encontra esse princípio, que é essa atenção, esse cuidado às preferências do paciente, que tem que ser validadas. Os valores, a própria realidade dele, de vida. Então, exige do psicólogo, da psicóloga, uma flexibilidade dentro da fidedignidade, dentro do seu protocolo, da sua forma de atendimento, conforme certas crenças religiosas aparecem ali. Mas, enfim, isso aqui já está fora do nosso escopo. Ah, temos lá no IPA Psi, inclusive, e também no IPA Plus, um curso de psicologia da religião, que tem uma aula só sobre isso, como diferenciar experiências religiosas saudáveis de patológicas e por aí vai. Mas eu acho que ficou claro aqui, à luz do Conselho Federal de Psicologia, qual é o porém. E as questões científicas? Seria a psicologia cristã uma pseudociência? Depende. O que é uma pseudociência, no final das contas? Existem várias definições, mas eu trago hoje aqui para vocês a do Sven Hansson, que é um filósofo sueco, professor no Royal Institute of Technology da Suécia. Primeiramente, como ele entende ciência? Ciência é a prática que nos fornece as afirmações mais confiáveis, ou seja, que tem um embasamento empírico, evidencial bom, o melhor disponível, que podem ser feitas em um determinado momento sobre um objeto de estudos abarcado por uma comunidade de disciplinas do conhecimento. Aqui, para explicar de uma maneira melhor, para explicar de uma maneira um pouquinho mais clara e direta. O que é ciência dentro da psicologia? É uma prática ou é aquela doutrina, para além, então, da parte mais procedimental, né, dos modelos de explicação do comportamento humano, da mente, do adoecimento, da terapia, enfim. É aquele modelo que nos fornece afirmações confiáveis, aquelas que são mais bem fundamentadas nas evidências. Isso é científico. São teorias que são mais confiáveis. Ao passo que na psicologia a gente tem teorias pouco confiáveis, com uma carência de evidências enorme, que acabam fundamentando práticas que são pouco eficazes, que são relativamente pouco seguras. Olha isso, que podem até produzir efeitos terapêuticos indesejáveis, adversos. Então, essa discussão do Hanson é interessante porque, para ele, dentro da psicologia, existem doutrinas. O que é uma doutrina, gente? É uma teoria, é um conjunto de afirmações sobre um assunto. É isso, doutrina, tá? Não é doutrina religiosa aqui, é uma doutrina, se é científica ou pseudocientífica. Doutrina como um conjunto de enunciados, de proposições ou ideias para a gente compreender um assunto. Dentro da psicologia existem doutrinas científicas e pseudocientíficas, mas também dentro da física, química, biologia, sociologia, história e por aí vai. As doutrinas científicas de cada uma dessas áreas ou disciplinas do conhecimento são aquelas mais bem amparadas pelas evidências. Aquelas que têm métodos investigativos mais confiáveis, que, portanto, produzem evidências mais confiáveis, que são menos problemáticas e que, portanto, nos garantem que aquilo ali descreve bem a realidade. É a melhor descrição que a gente tem sobre aquele tema agora. Então, dentro de cada disciplina do conhecimento, de cada área, como essas que eu citei, psicologia, sociologia, antropologia, história, química, biologia, física, existem teorias que são científicas e outras que são pseudocientíficas. As científicas têm melhores evidências para embasá-las. Esse é o resumo. Ah, Daniel, mas na física só tem coisa científica. Claro que não. Tem várias especulações na física sobre universos múltiplos, teoria das cordas, buraco de minhoca, coisas que nunca foram
corroboradas pelas evidências, pelas investigações. Existem pseudociências em todas as áreas do conhecimento, todas, sem exceção. Não tem jeito. A gente tem pseudo-arqueologia, inclusive, as ideias sobre pirâmides do Egito. Olha aí a história com suas pseudagens também, alienígenas que teriam vindo e ensinado as pessoas a construir as pirâmides. Nunca ouviram essas? Na própria física, o mesmerismo, que consiste na ideia de que a gente tem uma energia vital que perpassa nosso corpo e os demais corpos do universo, e o adoecimento vem quando essa energia está desequilibrada. E aquele terapeuta vai reequilibrar essa energia para você recuperar daquela doença. Existe isso hoje ainda. E é uma prática derivada aí de princípios da física. Princípios equivocados, vale dizer. Princípios equivocados. Então, em todas as áreas do conhecimento, a gente tem pseudagens. E a gente tem ciência. Para definir uma pseudociência, então, a gente tem que considerar três critérios de acordo com Hanson. Se aquele assunto está contido num domínio da ciência, numa área disciplinar como a psicologia. Então, esse assunto aqui que a gente está discutindo, essa tristeza profunda da pessoa, isso aí é estudado, é abarcado por alguma área do conhecimento? Sim, pela psicologia. Opa, então o primeiro critério já obedece. O segundo, sofre de uma falta severa de confiabilidade a ponto de não merecer crédito. Então, aquela doutrina, aquela ideia, carece de evidências. E para finalizar, apesar disso, dessa carência de evidências, seus principais proponentes tentam passar a impressão de que aquilo ali é um conhecimento confiável, dos bons, que aquilo funciona. Não precisa necessariamente, de acordo com Hanson, reivindicar a cientificidade, falar assim, ó, o que a gente faz é ciência. Não precisa. Basta que seus teóricos estejam tentando convencer a população, as pessoas, que aquilo ali funciona, é seguro, é eficaz, é um conhecimento bom sobre aquele assunto. Se tenta vender seu peixe dessa forma, se existe essa presunção, aquilo ali já pode ser considerado uma pseudociência. Se segue todos os três critérios aqui. Eu vou mostrar agora rapidamente para vocês um pouquinho de onde eu estou trabalhando agora nessa minha pesquisa. Psicologia popular bíblica é uma pseudociência? Aqui, gente, esses numerozinhos representam cada um dos três critérios, beleza? Ó, então, o 1, psicologia popular bíblica, fala sobre o comportamento humano. Então, entra na área da psicologia. 2, carece de evidências, no sentido de que os profetas, os apóstolos e outras pessoas que disseram ou supostamente disseram o que está na Bíblia não fizeram estudos científicos para comprovar aquilo. Eram afirmações de fé e está tudo bem. É algo do campo da religião. Mas não cumpre o terceiro critério aqui, ó, que é da presunção de que aquilo ali é um conhecimento válido no sentido de ser eficaz, de retratar a realidade, nesse sentido de parecer com algo científico. Esse critério 3 ele é um pouquinho controverso, nesse sentido de que, Daniel, mas os líderes religiosos têm uma convicção de que aquilo é verdadeiro e retrata a realidade. Tem, mas não existe uma estruturação teórica, digamos, para explicar a partir de um modelo aquele, sei lá, a inteligência humana, a personalidade, o adoecimento, como se deve tratar, a depressão. Entende? Não existe uma doutrina sistematizada que está sendo defendida como algo muito confiável, tanto quanto uma teoria científica. É uma coisa mais fragmentada e mais em contextos religiosos, e, portanto, esse critério 3 acaba não aparecendo aqui nessa psicologia popular bíblica, nas pregações, por exemplo. Então tá tudo bem isso aqui. Em livros religiosos, isso não é uma pseudociência. Não existe essa reivindicação de um conhecimento empírico que foi testado, que é algo assim seguro, que vamos tratar problemas mentais com isso, e é uma psicoterapia. Entende? Não tem
conformação similar a essas que a gente encontra na psicologia. Agora, o diálogo bíblico-psicológico e a teoria espiritual, às vezes, nem sempre cumprem esse terceiro critério. Em qual sentido? No sentido de que alguns autores, em alguns de seus trabalhos, tentam provar que aqueles versículos ou que a sua teologia é verdadeira, que a ciência está mostrando que Deus existe e que a ciência está confirmando a nossa fé. Esse tipo de narrativa ou de diálogo entre Bíblia e psicologia, ou Bíblia e física, Bíblia e biologia, pode acabar configurando uma pseudociência. Quer um exemplo? Design inteligente. A teoria do design inteligente, como chamam, é diferente do criacionismo bíblico, da explicação de como Deus criou tudo que existe, nos criou conforme o que consta em Gênesis. A teoria do design inteligente é uma proposta que tem um caráter, ou que tem um apelo científico, ou que tem essa linguagem da ciência, e traz a ciência para poder mostrar que, olha, o DNA não deu tempo de evoluir essa cadeia tão complexa de informações se a Terra tivesse só essa idade que é dito por aí. Tem que ter havido uma criação. Então eles começam a trazer coisas da química, da física. Olha como o universo é estruturado. E se a pressão atmosférica fosse um pouquinho diferente no nosso planeta, a vida não seria viável. Se fosse um pouquinho mais distante do que é a Terra em relação ao Sol, a vida não seria viável. Então são vários argumentos que bebem da ciência e têm uma narrativa mais estruturada, que tem esse apelo, essa presunção de confiabilidade, que acaba podendo caracterizar, ou sendo por muitos teóricos, uma pseudociência, a teoria do design inteligente, que seria essa suposta comprovação científica, ou indícios da ciência de que existe Deus a partir dessas observações da natureza que a gente faz pela própria ciência. Então, alguns autores tentam fazer algo parecido com a psicologia, com a própria neurociência, às vezes. Vocês já viram isso? A glândula pineal é a estrutura pela qual o espírito se comunica com o resto do corpo, e aí fazem estudos a respeito disso. Existem propostas pseudocientíficas nesses campos do comportamento humano, das neurociências e tudo. Então, por isso que eu coloquei não em vermelho, mas num salmão aqui, só para vocês saberem que depende de como o autor estrutura isso. Marisa Lobo, naquele livro que eu ilustrei, que eu li, não fez isso. Ela não propõe uma pseudociência ali. Ela pode ter se equivocado aqui e ali em algumas informações e tal, mas de forma geral foi bem colocado. O conteúdo dela sobre psicologia, alguns estudos, com algumas ressalvas aí, mas não se trata de uma pseudociência, se trata de um diálogo interessante que ela propôs naquele livro chamado Depressão. Mas saibam que existem propostas que podem acabar se configurando em pseudociências. E a terapia espiritual da mesma maneira. Dependendo de como essa terapia é, entre aspas, vendida, anunciada. Se, por exemplo, vocês já devem ter visto isso por aí. Um pastor, não vou dar nomes, né? Meus advogados me aconselham a tomar cuidados com essas coisas, mas um pastor outro dia postou vídeos dizendo assim: psicoterapia não funciona, não presta, depressão é coisa espiritual, temos que buscar a Deus, buscar a Bíblia. Na Bíblia tem tudo o que a gente precisa e começa a passar ensinamentos, e eu acho que ele até vem de um curso sobre isso, que ele já vai estruturando ali um modelo de explicar a depressão. Aí ele está criando uma proposta pseudocientífica. Tem uma narrativa presunçosa de conhecimento, de poder de mudança e por aí vai. Então depende. Agora, o passe espírita, para sair um pouquinho do cristianismo, para vocês visualizarem de forma um pouco mais ampla, tá tudo bem. Você está num contexto religioso, recebendo um procedimento religioso, sem reivindicação de cientificidade. Embora alguns autores do espiritismo defendam que o espiritismo é uma ciência. Aí a gente entra numa arena bem interessante também para discutir isso aí, mas não vem ao caso hoje. Pensando agora nas psicoterapias, a terapia de reversão sexual é uma pseudociência. Aqui eu não coloco nem ressalva. Da forma
como é apresentada por psicoterapeutas, sendo ou não psicólogos, tendo ali uma teoria de fundo sistematizada, com vários princípios da própria psicologia, mas com inspiração cristã de por que não é legal ou por que você deve evitar experiências homoafetivas e por aí vai. Isso se caracteriza uma pseudociência, porque os três critérios são cumpridos. Trata-se de algo do comportamento humano, que são nossos desejos, comportamento afetivo, sexual. Refere-se, então, a uma prática com carência de evidências de que funciona, e foram feitas pesquisas já sobre mudança de orientação sexual. A palavra reversão, inclusive, é muito debatível, discutida, mas uma mudança de orientação de preferência afetiva, sexual, não é eficaz. De forma geral, as pesquisas foram desastrosas, não só por falta de eficácia, mas por falta de segurança. Várias pessoas tendo problemas por terem se submetido a esses tipos de tratamento. Tratamento entre aspas, é importante ressaltar aqui, porque do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista secular, não é um erro, não é imoral você se relacionar com pessoas do mesmo gênero ou do mesmo sexo que você, numa perspectiva de direitos humanos, enfim, humanista, bem alinhada com aquilo que o Conselho de Psicologia propõe. Não dá para você considerar. A própria ciência já viu, por meio de algumas propostas, a homossexualidade como um desvio, um problema de psicopatologia, mas ainda bem que reviu, que despatologizou ao longo do tempo a partir de vários debates. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam ainda enxergando isso como algo patológico e, por um viés religioso, enxergando isso como algo pecaminoso. Agora, independentemente disso, é algo que, né, eu estou colocando até um pouquinho aqui meu viés pessoal também, deixa eu deixar o alerta, mas o próprio Conselho de Psicologia se posiciona também dessa maneira, então eu tenho esse respaldo para fazer essa reflexão aqui com vocês. Mas o ponto é que não há eficácia e não há segurança. Tem muitos riscos, ah, esse tipo de procedimento. E é uma pseudociência. E a psicologia tomista, Daniel, que parece que está assim, ganhando relevância aqui no Brasil, fora também já existem institutos de psicologia tomista pelo mundo. Ó, o que é o problema disso aqui? No segundo critério, quando eu olhei as evidências, até o momento eu ainda tenho que fazer uma revisão um pouquinho mais sistemática, mas tudo que eu consegui ver até agora é muito precário. Eu mencionei aqueles dois estudos de caso. Estudo de caso, gente, é um nível de evidência no que se refere à eficácia clínica muito ruim, muito baixo, entende? A força de evidência em estudo de caso é das piores possíveis. Lembram daquela piramidezinha das evidências? É muito questionável, depende do contexto, mas a gente não tem meta-análises, a gente não tem ensaios clínicos controlados, randomizados, enfim, para quem está de olho na PBE, sabe do que eu estou falando, mas eu não vou ter muito tempo de explicar isso aqui agora. O ponto é que as evidências são bem fracas, bem escassas. E muitos desses autores apresentam a psicologia tomista como algo científico, ou no mínimo como algo digno e até comparável com algumas abordagens como a TCC, em vários aspectos. Um dos autores que eu li, inclusive, trouxe a TCC falando das suas semelhanças. E realmente tem. E isso, na verdade, de acordo com alguns teóricos, o próprio Scott Lilienfeld aborda isso em um dos seus textos. Às vezes a pseudociência incorpora coisas que funcionam da ciência. Várias técnicas utilizadas por psicólogos tomistas são técnicas da análise do comportamento, de terapias comportamentais e de terapias cognitivo-comportamentais. E alguns desses autores reconhecem isso. Então, eles podem estar oferecendo uma terapia que até funciona um pouco, não duvido, mas por causa de procedimentos já validados cientificamente. Estão reinventando a roda. Tem nada de tomista ali naquilo que funciona, provavelmente. Isso aqui é uma hipótese, não posso afirmar categoricamente. E talvez elementos mais cristãos, metafísicos ou filosóficos de São Tomás de Aquino sejam irrelevantes ou, quem sabe, não tão corretos assim. Cadê a pesquisa básica para testar isso? Então, existem problemas teóricos e problemas empíricos de testes de eficácia
que colocam a psicologia tomista numa área cinzenta ou de alerta, na minha percepção até o momento. Ou seja, tem cheirinho de pseudagem aqui. Não estou concluindo ainda, deixa eu me aprofundar no assunto, mas cautela, cautela aqui. E a TCC cristã? A TCC cristã, ela não, ela não cai no segundo critério, que é aquela carência grande de evidências, uma falta severa de elementos que apoiem suas premissas ou sua eficácia quando a gente pensa num tratamento. Porque, de forma geral, os estudos mostram que pessoas que se submetem a TCC cristã, sendo cristãs, têm uma eficácia parecida e, em alguns casos, em alguns estudos, até com alguns desfechos superiores, como aquele desfecho da aderência ao tratamento que eu mencionei lá atrás, na palestra de hoje. Então, do ponto de vista evidencial, ela é promissora. Ela é promissora. E o terceiro elemento aqui, eu coloquei um asterisco porque isso depende. Alguns pesquisadores colocam como uma possibilidade, não é algo assim, gente, isso aqui é o melhor que está tendo, tem que ser oferecida, está naquele caráter experimental. Estamos testando isso aqui para ver se funciona. Não tem aquela reivindicação muito forte ainda. Mas assim, alguns já colocam com um pouco mais de confiança, então depende. Mas o elemento 2, de forma geral, é promissor. Então, por isso eu não coloquei aqui o critério 2, porque não carece de forma drástica de evidências naquilo que foi testado até agora. O que não quer dizer que seja algo que está pronto, que é recomendável e que não tem controvérsias éticas por aí. Por exemplo, os resultados de vários estudos, ah, os resultados não são tão rotineiros, eu coloquei aqui, eu quero dizer no sentido de ah, eles não são superiores, vamos colocar assim, de forma geral, a TCC convencional. Os resultados são rotineiros, eu acho que na falta de um melhor termo aqui, eles são comparáveis à TCC convencional. Eu tentei resumir aqui em rotineiros, né? São mais ou menos iguais, ali, equivalentes. E eles são pouco generalizáveis, ainda são amostras que não alguns daqueles estudos, né? Não são para a população geral que tem depressão ou TAG, tem muitos transtornos que não receberam ainda estudos mais bem conduzidos, mais rigorosos. Alguns não tiveram randomização, que é um processo importante num bom estudo, num bom ensaio clínico, onde os participantes são aleatoriamente colocados ou no grupo que recebeu a TCC clássica, convencional, ou a TCC cristã, ou no grupo controle. Tem estudos que não tem grupo controle, tem essa comparação TCC cristã versus convencional, mas não tem uma fila de espera, não tem um procedimento que não é uma TCC, por exemplo. Então, assim, os estudos ainda são pouco generalizáveis, metodologicamente falhos, boa parte deles, né? E com resultados equivalentes e poucos com alguns que passaram um pouquinho ali em termos de vantagem. Do ponto de vista ético, também tem controvérsias. O próprio Conselho Federal de Psicologia provavelmente encrencaria com uma TCC cristã aqui no Brasil, dada a avaliação que a gente fez ali atrás. Se a minha interpretação está correta, você não poderia se classificar como um TCC cristão ou alguém que faz TCC e oferece essa perspectiva cristã para pacientes cristãos. Acho, pelo que eu interpretei ali, que daria ruim aqui no Brasil hoje em dia isso aí. Fora que existem controvérsias éticas pensando na própria religião. Até que ponto aquelas passagens bíblicas escolhidas pelo terapeuta para refletir sobre as distorções cognitivas ou estratégias comportamentais, como ativação comportamental, não podem conflitar com alguns valores e outras crenças religiosas do próprio paciente? Se esse paciente for um cristão que está lá com suas questões de fé, será que aquilo não pode ser aversivo? Não pode gerar algum tipo de efeito iatrogênico, né? De tipo um efeito adverso no paciente? Será que esse psicólogo tem que ser cristão? Será que ele tem que receber um treinamento, uma qualificação distinta para aplicar esse tipo de procedimento? Então, existem algumas questões que têm que ser discutidas com muita calma antes de isso ser oferecido, antes de quem sabe um dia o conselho dá aval aí liberar esse tipo de psicoterapia. Mas assim, comparada a outras psicoterapias
que eu vi por aí, ela é mais interessante porque a base dela não é a fé. Vamos pensar assim, a estrutura da psicoterapia, a epistemologia, os princípios técnicos são os mesmos da TCC convencional. É o conteúdo da crença que beberica, que se inspira na fé do paciente. Então é mais tranquilo. Não estou dizendo que seja livre de controvérsias, como eu estou exemplificando aqui para vocês, mas é algo que é menos problemático, mas que tem que ser debatido, tem que ser discutido. E por fim, tem diferentes perspectivas teóricas de uma TCC cristã. Não é que tenha só aquela do Koenig. A perspectiva daquele outro estudo que eu mostrei para vocês, de 99, era um pouco diferente. Algumas têm alguns elementos um pouco mais próximos de uma espécie de fundamentação religiosa. Lembram lá no início aqueles excertos, aqueles trechos de artigos que eu mostrei para vocês, de líderes religiosos, acadêmicos, teólogos, psicólogos, que são pesquisadores, buscando essa integração entre psicologia e teologia cristã especificamente, que colocam a Bíblia acima da psicologia. Então, esses riscos, esse cenário, isso tudo tem que ser muito avaliado, tem que ser muito discutido para ver se um dia isso aqui cola, de uma maneira que não fira a ética, que o paciente seja respeitado, que o psicoterapeuta não tente impor a sua própria fé ou a perspectiva de uma TCC cristã, sendo que ele não quer aquilo ali. Mesmo que ele queira, como eu falei, pode haver controvérsias também. Poxa, tem esse versículo, mas tem aquele outro, né? Porque a gente sabe que existem inconsistências no texto bíblico ou no texto de qualquer outra religião, né, gente? Isso aqui não é uma questão também só do cristianismo, não é uma questão só da, digamos, de uma leitura de textos cristãos, né? Na ciência a gente encontra inconsistências entre autores ou no seio de uma teoria, alguns furos. Então, e se começa uma problemática ali mais teológica, entende? Em cima daquilo. Como é que vai ficar isso no contexto da psicoterapia? Então, eu estou só tentando esboçar para vocês possíveis problemas que a gente tem que encarar. Então, mesmo sendo uma TCC estruturada como a convencional, que só utiliza algumas crenças do paciente para motivá-lo mais a fazer os exercícios comportamentais, a implementar a reestruturação cognitiva, inspirada em Jesus, por exemplo, ainda assim tem margem para questionamentos. Mas é uma versão menos problemática do que outras que eu encontrei por aí de psicoterapia cristã ou inspirada em preceitos cristãos. Para a gente finalizar, esta palestra, ó, eu falei isso para vocês no início, sintetiza, resume algumas conclusões, algumas reflexões que eu tenho feito de forma preliminar até onde eu consegui chegar nos estudos que eu me dispus a realizar neste ano. Então, não é algo, gente, para a gente sair daqui assim, ah, é isso, pode, não pode, acabou, nada disso. Longe disso, as pesquisas, elas estão acontecendo. Tem resultados novos saindo a cada instante. Tem questionamentos, reflexões, discussões ocorrendo todo ano sobre questões éticas também. Então não dá para a gente pensar que isso aqui retrata, nossa, muito longe disso, um ponto final sobre essas questões. Sejamos mais céticos comigo mesmo, com o que eu estou trazendo aqui de reflexões, de proposta. Questionem, pensem por si mesmos, leiam, busquem outras opiniões. Jamais estarei aqui como um guru, alguém que está acima, ditando o que vocês têm que fazer, nada disso, mas é o melhor que eu pude fazer no momento que eu tive neste ano para trazer para vocês reflexões acerca desse assunto. Tenhamos a mente aberta. Eu me surpreendi com muitas coisas que eu vi. O livro da Marisa Lobo, eu esperava encontrar outra coisa. Como eu falei para vocês, de forma geral, eu achei uma proposta interessante ali, naquele livro especialmente. Não estou falando de outras coisas que ela fala por aí. Vocês entenderam, né? Eu me surpreendi. Ó, mente aberta. A gente não pode ser preconceituoso. Vamos conhecer. Vamos ver o que tem sido feito. A própria TCC cristã, eu pensei, caramba. A hora que eu vi, ah, entendi, é uma estrutura da TCC convencional. Tá bom, não é uma coisa assim tão problemática quanto eu estava imaginando num primeiro momento. Mas longe de dizer que não tenha controvérsias ali. Mas tenham a mente aberta. A gente tem que estar o tempo inteiro. Esse é um valor
que eu carrego para a vida e que eu tento levar para os meus alunos, para quem me acompanha. A gente tem que estar com a cabeça aberta para mudar de ideia, para a gente estar enganado, para a gente reformular a nossa forma de pensar, sobretudo quando a gente encontra melhores evidências que sustentam, que apoiam ideias diferentes das nossas, ou que argumentos mostrem que aquilo ali que a gente abraçava com tanta convicção não é o melhor que está tendo hoje em dia. Então a gente tem que ter essa honestidade intelectual, uma humildade intelectual, para usar uma expressão de um dos artigos que eu li a respeito disso, para reconhecer que a gente pode estar errado, que a gente pode melhorar. Mas saibam que eu trouxe o melhor que eu podia trazer para vocês aqui hoje, para a gente refletir sobre esse tema. E que fique claro, como eu postei lá no Instagram, que a crítica à psicoterapia cristã, essas reflexões que eu estou propondo aqui para vocês, nada disso é um ataque à fé cristã. Nada disso é um ataque aos psicólogos que são cristãos. Veja bem, a melhor psicóloga que eu já tive, melhor psicoterapeuta, era cristã. A minha esposa, Natasha Gontijo, é cristã. E ela é uma ótima terapeuta cognitivo-comportamental. Nada disso aqui diz respeito a psicólogos que são cristãos, que estão. Nada disso, gente. Sem preconceito com isso também. Não dá para você pegar a orientação teológica, religiosa da pessoa e achar que você sabe como é que ela, qual é a sua competência clínica. Claro que não. Então, nada disso que eu propus aqui é um ataque, é um questionamento à fé das pessoas, à competência clínica de psicólogos que são cristãos. Nada disso. Isso é o que me motiva por trazer esse trabalho de forma geral, que eu venho fazendo sobre pseudociências, que eu venho fazendo na área da psicologia da religião há anos. É uma defesa à ética e à cientificidade da psicologia. Então, vocês vão ver esse meu valor, essa minha busca por conhecimento, por terapias mais eficazes, mais seguras, com atitudes éticas na clínica. Isso tudo está por trás do meu trabalho de divulgação científica, da própria proposta do Instituto Ponto Azul em seus cursos, tanto na escola nossa de ciência e filosofia, como na nossa escola ou no nosso núcleo de psicologia clínica. Então, espero que isso tenha ficado muito claro para vocês desde o início, mas se ainda tinha dúvida, ah, eu me norteio por isso aqui, por essa busca por ética, por ciência e, obviamente, por respeito a quem pensa diferente de mim, a quem tem fé ou uma fé diferente, né? Vamos pensar assim, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa se conectar e aprender uns com os outros com respeito, com carinho e sempre em busca das melhores evidências. Para finalizar, eu queria fazer um convite especial a vocês que me acompanharam até aqui. Obrigado, ó, tem uma galerinha boa aí. Desculpa, hoje eu não olhei o chat, hoje foi assim, foco total nos slides, no que eu preparei com muito carinho. E eu queria fazer um convite, então, para a gente finalizar, que todos considerem fazer parte do Hipopsi, ou pelo menos terem um gostinho do Hipopsi participando do nosso novo curso sobre pseudociências na psicologia. Porque, infelizmente, isso se casa, isso está conectado com o que eu estava refletindo ali agora com vocês. Existem muitas práticas na psicologia que são pseudocientíficas, que são carentes de boas evidências e que, portanto, acabam infringindo nosso próprio código de ética e colocando em risco a saúde mental dos pacientes. O que é a proposta desse curso Pseudociências na Psicologia? Em 4 aulas, a gente vai bater um papo sobre 4 temas muito importantes. Primeiro, eu vou me aprofundar com vocês naquilo que eu dei uma palhinha hoje aqui, que é o conceito de pseudociências. Daniel, é complexo, né, definir o que é ciência para diferenciar do que é pseudociência, quando está havendo ou quando não está havendo uma reivindicação de um status, aquela presunção de conhecimento, de eficácia. Como é que eu vejo aqueles 3 grandes critérios do Hanson para entender se uma prática é pseudocientífica ou não? Ou tem algum outro critério complementar que nos ajuda? Como se fosse uma lista, e tem, tá, gente? Já adianto para vocês, tem uma lista de critérios ou de elementos que facilitam a nossa avaliação de uma teoria, de uma prática, para saber se ela é científica ou pseudocientífica, que o próprio Hanson oferece. Então, nessa aula aqui, o que são pseudociências, que vai ser
Já vai acontecer no próximo sábado, dia 20. Eu vou ensinar isso para vocês. No outro sábado, a gente vai ter uma aula sobre o perfil psicológico de quem acredita em pseudociências. Qual é esse perfil? E a gente tem dados científicos já que mostram para a gente que existem fatores motivacionais, cognitivos e sociais por trás da nossa inclinação a acreditar em pseudociências. Então, o psicólogo que acaba aderindo a uma abordagem pseudocientífica, adotando técnicas pseudocientíficas, e até as pessoas da população geral que acreditam nessas práticas pseudocientíficas, a gente está encontrando um perfil ou algumas características motivacionais, cognitivas e sociais que as deixam mais inclinadas a isso. Na aula do dia 4 de maio, eu vou trazer para vocês uma lista de pseudociências da psicologia para discutir um pouquinho cada uma delas com vocês. Vou dando exemplos e discutindo para vocês já conhecerem o que foi feito na nossa área sobre isso e pontos controversos também. Até que ponto não existem alguns mitos, algumas afirmações pseudocientíficas, até mesmo na TCC, em terapias contextuais? É, o papo vai ser bom, vocês vão ver. Mas, obviamente, existem. Não estou dizendo aqui que a TCC seja uma pseudociência, nem as terapias contextuais. Não me interpretem de forma incorreta, tá, gente? Mas existem abordagens que têm uma fraqueza ou uma força mais evidente do ponto de vista evidencial, das evidências científicas, que amparam melhor sua doutrina ou sua teoria, bem como a eficácia e a segurança de suas intervenções. E no fim, a gente vai ter uma aula sobre como lidar com as pseudociências. O que que a gente faz? É ficar de braços cruzados? Como eu me oriento? Eu posso orientar outras pessoas sobre isso? Dá para a gente melhorar o cenário da psicologia aqui no Brasil? Como? Então a gente vai ter uma discussão mais pragmática, digamos, acerca das pseudociências na psicologia neste último dia. Gente, fique claro que este curso, embora ocorra no IPAPSI, pode ser feito por pessoas que não são da psicologia também, tá? Por leigos, curiosos, profissionais de outras áreas da saúde. Aqui uma apresentaçãozinha minha, eu já me apresentei no início. Vai ocorrer, como eu mencionei, aos sábados de 10 ao meio-dia. E calma aí, que tem uma coisa muito legal aqui para mostrar para vocês. Fica aí até o final, tá? A gente vai fazer pelo Zoom, que é esse aplicativo que eu estou usando agora. Pra vocês usarem sua câmera, seu microfone, para a gente bater um papo no final de cada aula. A gente tem um grupo no Telegram e vai ter um certificado de 8 horas para vocês, porque serão 2 horas para cada encontro. Quem se inscrever até o dia 20 de abril, sábado da semana que vem, vai ganhar o curso de Psicologia da Religião também como bônus. Olha isso. O nosso curso de Psicologia da Religião conta só com professores doutores, muitos dos quais. Eu não vou nem me incluir aí, vai, ó, vou ser modesto aqui, mas a galera aqui é muito foda. A galera faz parte, em grande medida, se não todos, não todos, mas ao Laboratório Interpsi da USP. Então, um pessoal muito qualificado que deu 10 aulas sobre assuntos como a história da psicologia da religião. É possível medir a fé, estudar cientificamente a fé? Como isso acontece? Por que algumas pessoas se tornam ateias? E por que que algumas pessoas são muito religiosas? A gente vai ter, teve aula também, já aconteceu, né? Tá gravadinho lá, sobre quando uma experiência religiosa é saudável, quando ela é patológica, a relação entre espiritualidade, felicidade e sentido de vida, depressão, ansiedade e sua relação com a espiritualidade. Como abordar a espiritualidade na psicoterapia de forma ética? Essa aula da Camila Torres ficou muito boa. Então, para quem ainda ficou, porque hoje não foi o nosso tema aqui, mas, nossa, Daniel, tem tantas questões sobre como administrar, manejar eticamente essas questões espirituais na clínica. Essa aula aqui é um pouco mais voltada para quem é psicólogo, estudante de psicologia, mas para quem é leigo é bom que fique alerta quando seu psicólogo pisa na bola. Então tem essa vantagem. E por fim, estudos mostrando que alguns tipos de envolvimento religioso podem fazer mal à saúde, embora de maneira geral a religiosidade tenda a se associar com melhor saúde mental. Então esse curso aqui, gente, ó, de 20 horas com certificado, é de bônus para quem se inscrever até sábado que vem do curso Pseudociências na Psicologia, ó, até dia 20. Você assinando aqui, ó, comprando o curso Psicologia, desculpa, Pseudociências na Psicologia, você ganha o Psicologia da Religião de bônus, certificados, acesso ao nosso grupo e o valor tá muito bom.
sinceramente, ó, R$ 297 por 2 cursos. 30 horas, tudo somado aí. Você pode dividir até 12 vezes, não precisa ser psicólogo para participar. Daniel, mas eu sou psicólogo, eu sou estudante de psicologia e tô ligado que tem vários outros cursos de psicologia clínica no IPAPSI. Então, a gente tem oferta para você também. Para você que é psicólogo ou estudante de psicologia, até dia 20, você vai ganhar 25% de desconto. Na verdade, os profissionais. Quem é graduando, estudante de psicologia, o desconto é de 50%. Eu já te explico como pegar. Mas para quem é psicólogo, é de 25%. Além dos 2 novos cursos aqui, vocês vão ter mais 7 cursos de psicologia clínica. Supervisão clínica, vocês vão poder participar a partir de maio. A gente vai começar a ter módulos de supervisão clínica. Clubes do livro também, a gente escolhe livros de psicologia para ler e discutir ao longo do ano, além de certificados de todas as atividades. Isso tudo aí, ó, são mais de 200 horas de conteúdo por R$ 742 até dia 20, até sábado que vem. Sábado que vem aumenta para R$ 990, que é o valor típico nosso da assinatura. O IPAPSI, gente, é uma assinatura. Então a pessoa assina para se tornar membro do IPAPSI e acessar todo o conteúdo por um ano. Então é acesso livre a esses cursos que a gente já tem lá e aos novos cursos. Quais são esses cursos, Daniel? Atualização em psicopatologia já está gravadinho disponível. Psicologia baseada em evidências, psicologia da religião que eu descrevi ali, manejo clínico dos transtornos de ansiedade. Foi um baita curso que a gente teve em janeiro. O pessoal adorou, com grandes especialistas da área. Pseudociências na psicologia, que começa agora. Manejo clínico da depressão, que vai começar em maio. Supervisão clínica a partir de junho. Tinha falado maio, né? Desculpa. A partir de junho. A gente deve ter 2 ou 3 módulos neste ano. Pelo menos um segundo a gente vai ter em setembro. Aliás, em outubro, depois do curso de transtornos da personalidade, que é o manejo clínico. Então, é bem focado na prática clínica e os nossos 3 cursos do livro. Então, todo esse arsenal, esse repertório, digamos, de atividades aqui, por aquele valor de 742 até sábado, para quem é psicólogo, podendo dividir em até 12 vezes 74. Para quem é estudante de psicologia, vocês estão vendo esse botãozinho verde aqui, ó, enviar comprovante? Clica nele, você vai cair no WhatsApp com o pessoal, com suporte. Talvez hoje não, que é domingo, né? Quer dizer, vamos ver, talvez dê para a gente agilizar um pouquinho aí. Mas amanhã, segunda-feira, certamente o pessoal vai atender vocês a partir de 15 de abril. Mande o comprovante de matrícula que você ganha 50% no IPAPSI e ele sai por 495. Então, veja que o IPAPSI, gente, abarca, tá? O novo curso Pseudociências da Psicologia e o curso Psicologia da Religião. Agora, quem não quiser fazer o IPAPSI, que é só para psicólogos e estudantes de psicologia, pode fazer os 2 cursos aqui, ó. Todo mundo pode. Não precisa ser psicólogo nem estudante de psicologia. Bora com a gente que tá baratinho. Para quem é psicólogo, 25% de desconto. Para quem é estudante de psicologia, 50%. Sai a 495 em vez de 990 até dia 20. Então corre aí, bora com a gente. Só mostrar rapidamente aqui a plataforma do IPAPSI. Cada pastinha dessas aqui é um dos cursos que eu mencionei para vocês. E é muito simples, ó. Manejo clínico dos transtornos de ansiedade. Clicou aqui, abre para vocês todas as aulas aqui, ó. Foram 7 aulas, ou 6. 6 aulas. Aí você clica em cada uma delas para poder, ó, aula do professor Júlio, teu play, para ver a aula dele, ele ensinando para gente como cuidar de pessoas que têm TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Então, é muito simples. Aqui você mexe facilmente, ó. A aula de toque foi fantástica, gente, com a Cris. Ela é a maior autoridade em toque do Brasil e deu uma aula com vários exemplos clínicos, muito boa, com várias intervenções. O professor Marcelo também. Gente, só professor fera aqui. Então tem todos os cursos gravadinhos, os clubes do livro que já aconteceram, vocês podem assistir, emitir certificado também. E a gente vai ter aqui, a partir de junho, a nossa supervisão clínica também. Pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Obrigado demais por terem me acompanhado até aqui. Deixa eu só tirar aqui que eu acho que estava aberto um negocinho sem poder. Pera aí. Deixa eu ver se vocês estão me vendo agora normalmente. Voltando aqui, acho que está tudo certinho, né? Então, eu deixei o link aí embaixo para vocês. Acho que o Ariel mandou aí um link também.
Acho que ele mandou o link certo para você se inscrever, embora com a gente buscar mais conhecimento, estudar sobre ciência, para fazer uma clínica de forma mais ética, ou se você não é psicólogo, nem estudante de psicologia, para você aprender mais sobre pseudociências, abrir o olho e ajudar pessoas a se orientarem melhor, a tomarem decisões mais acertadas nesse âmbito da saúde. Obrigado, pessoal, demais. Deixem joinha, se inscrevam no canal, quem está assistindo pelo YouTube. Quem se inscreveu na palestra, a gente vai mandar instruções via e-mail e no nosso grupo do WhatsApp sobre como emitir o certificado a partir de quarta-feira, beleza? Quarta-feira dá o quê, hein? Dia 15, 16, 17? Acho que é dia 17. Então, a partir de quarta-feira. O Ariel tá me lembrando aqui, né? Falar sobre o certificado. Vocês vão conseguir emitir o certificado porque ele vai ser liberado na quarta. E aí a gente manda todas as instruções para vocês. Fiquem de olho no e-mail, fiquem de olho nos nossos grupos lá no Telegram e no WhatsApp. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Obrigado, Ariel, pela ajuda. Valeu, Shaolin, que está sempre nas lives aí. E todos aqueles que participaram dessa palestra. Deixem seus comentários aí, quem assistiu no YouTube, para poder ler. De repente eu respondo alguns, para eu entender alguns pontos que talvez eu possa melhorar numa próxima apresentação, trazer mais informações para vocês para a gente construindo esse conhecimento tão importante sobre psicologia clínica e como a religião deve ser abordada de uma maneira ética nessa relação com a psicologia. Valeu, gente, um abraço, boa semana a todos. Tchau, tchau.